Um momento muito especial aqui no Bosque, nesse programa. Eu tenho o privilégio de estar aqui com 2 amigos. Passamos 3 dias, estamos num seminário aqui na Virei, Mato Grosso do Sul, Águas Profundas, com o apóstolo Mahatma e com o nosso amigo Domício Júnior. É um momento de comunhão entre nós aqui, como foi esses dias com a pessoa do Espírito Santo, né? Então, eu tenho uma palavra que me veio aqui, eu vou colocar ela à mesa e nós vamos bater um papo na liberdade. Não é nada planejado, mas é o Espírito Santo que nos guia, que habita em cada um de nós. Amém. Oramos para que seja cego todo o exército inimigo. Amém. Em nome de Jesus. Que Deus abra o entendimento para compreendermos as Escrituras e glorificar o nome dele e cumprir o propósito. Então a palavra que me veio aqui foi Marcos 6, 30 em diante, que diz: voltar os apóstolos à presença de Jesus. Uau! Estávamos com ele até agora lá naquela casa, Jesus sentado conosco, né? E nós voltamos à presença de novo. E lhe relataram tudo quanto haviam feito e ensinado. Feito e ensinado. E ele lhes disse: vinde repousar um pouco à parte num lugar deserto. É o que vocês 2 têm dito. Andando pelo Brasil e as nações aí, que esses dias aqui é um repouso. É Efraim, o lugar onde Jesus repousava, né? Porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam e vinham. Então foram sós no barco para um lugar solitário. Uau! Estamos aqui num lugar solitário. Muitos, porém, os viram partir e, reconhecendo, correram para lá. A pé de toda a cidade chegaram antes deles. Como tem vindo e está vindo aí nesses dias pessoas de outras cidades, né? Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E passou a ensinar-lhe novamente, ensinar-lhes muitas coisas. Em declinada tarde vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: é deserto esse lugar e já é avançada a hora. Despede-os para que, passando pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer, né? Lavar as mãos igual Pilatos. Porém, eles respondeu: dá-lhes vós mesmos de comer. Disseram-lhe: iremos comprar 200 denários de pão para dar de comer? Que jeito? Tem uma padaria aqui no meio do deserto, mesmo que tivesse dinheiro, não tem uma padaria. E ele lhes disse: quantos pães tendes? E de ver. E sabendo eles, responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus lhes ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde. E o fizeram, repartindo-se em grupo de 100, de 100, de 50 e 50. Tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou e, partindo os pães, deu aos discípulos para que os distribuíssem. E por todos repartiu também os 2 peixes. Todos comeram e se fartaram. Uau. Todos comeram e se fartaram. E ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram dos pães eram 5.000. Amém? Amém. O Domício Júnior, então, o que é que salta aos teus olhos nesse texto em especial nessa tarde? Primeira coisa que geralmente na igreja nós falamos muito, o apóstolo Mahatma, sobre o id, o id, o id, o id. Mas Jesus, antes do id, tem o vinde. Uau. Porque é em Jesus que você recebe os recursos, a visão e a capacitação para cumprir o id. Então os discípulos, eles foram até Jesus. Então Jesus algumas vezes falou id, mas muitas vezes Jesus falou vinde. Inclusive foi para os discípulos também que ele diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, claro, e eu vos aliviarei. Ele não falou isso para uma pessoa não crente, que nem a gente prega no hospital, né? Ele falou para os discípulos dele: vinde a mim os cansados e sobrecarregados, e tomai sobre vós o meu jugo. Então a primeira coisa que nós temos que aprender, que antes de uma missão como essa, de repartir o pão, matar a fome espiritual das pessoas, dessas ovelhas que não têm pastor, nós precisamos ir a Jesus. Eu creio. E olha só, você falando isso assim, ele falando aqui, ó, olha como começa. Eu, por exemplo, como profeta, que todo mundo que eu pergunto assim, qual é o meu ministério para todo lado? Intimidade, intimidade. E Deus me falou que intimidade não é um ministério, é uma necessidade de todos, não é um ministério específico de alguém. Veja, estou há 13 anos nesse bosque. Eu falo, eu não entendo, tudo que eu falo, toda a direção, eu acabo voltando na intimidade, nele, porque dele, por ele. E onde começou, não foi por mim, senão eu ia falar de novo ele. Começou por você, vindo para Jesus, vindo nele. Né? Amém. Também chama a minha atenção o entendimento de Jesus de trazer os apóstolos de volta. Eu acredito que nós precisamos viver essa reciclagem dentro do entendimento do encargo apostólico nesses dias. Apóstolos também repousam, apóstolos também entram em processo de reciclagem para que possam continuar cumprindo o propósito. Então, eu vejo esse ambiente que nós nos encontramos aqui, uma base para colher apóstolos das nações, profetas,
homens e mulheres que vão entrar em reciclagem, descanso, para alimentar uma multidão. Isso. Muito embora os discípulos, os apóstolos, eles não tinham uma resposta. E quando nós não temos uma resposta, nós encontramos uma desculpa. Exatamente isso que eles tentam dizer para Jesus. Não temos como alimentar. Mas como o propósito não para, Jesus imediatamente dá a solução. Da onde? De um menino. Um coração puro, um coração próximo, um coração íntimo, um coração sincero. E ali ele ordena, ordena que todos se assentassem. Então eu creio que Deus está trazendo um tempo de reciclagem na visão apostólica. Exatamente. Que tremendo. Falávamos hoje, que aqui em Naviraí é Efraim, Uau. Lugar de descanso. Os dois estão falando, vinde, Jesus dizendo, vinde um pouco à parte no lugar deserto para descansar, Então tem tempo para tudo. Tem muita gente por aí que ele não está parando para descansar, para usufruir, para ser honrado, Muitas vezes nós saímos por aí, devido a Seara Branco Ceifeiros são poucos, e as pessoas querem muita agenda. Quando nós chegamos, a maioria dos apóstolos, Jesus não tinha nem tempo para parar com eles para comer. Então, em muitos lugares, querem que a gente ministre cedo, à tarde e à noite. Mas Deus tem dado algo em meu coração. O quê? Que a gente precisa, através do descanso, a gente fazer com que seja ativada a mira, alimado o machado, para quê? Para ir certeiro. Então a pessoa descansa de dia, fica na presença, na comunhão, como tivemos, chega à noite e explode com muito mais velocidade. É verdade. Perceba que este reavivamento da função apostólica, ela vem acompanhado também do descanso. Porque Jesus começou com esse texto, mas ele termina dizendo o quê? Vinde a mim os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Pois o meu jugo é leve, e o meu fardo é leve, e meu jugo é suave. Ou seja, suma com peso do seu ministério. Não é um lugar pesado, Não é ministério. Se o teu jugo é pesado, não é de Jesus. Tem que descobrir quem colocou esse jugo em cima de você. Qual é o objetivo disso? Para que você encontre descanso para a sua alma. Então, o que nós precisamos compreender isso. A nossa geração de pastores, líderes, precisam compreender que nós não podemos caminhar de tanque vazio. Não. Produtividade não tem a ver com propósito. Sim. Embora os discípulos estavam ali cumprindo um propósito, mas foi necessário parar para descansar, para ter início a um novo ciclo. Eu creio assim. É porque as pessoas confundem também, principalmente na questão apostólica. A pessoa acha que o apóstolo é uma posição. O apóstolo não é uma posição, é uma função. É igual marido e mulher. Não é marido e mulher, é marido e mulher, cada um na sua função. Não existe posição privilegiada. Então o apóstolo, na verdade, ele é o servo de todos os demais, porque ele cuida de todos os filhos. Então o apostolado não é uma posição, é uma função, é um chamado pesado que Deus dá. Então se você não estiver se alimentando o tempo todo, alimentando as pessoas, Deus sempre vai dar uma estratégia. Esta visão carnal, nós não temos dinheiro para alimentar toda essa gente. Mas a visão de quem repousa a alma em Jesus e tem um fardo leve e um jugo suave é aquele aí, papai, eu vou multiplicar. Então ele descansa, o que tem repouso na alma. Então tem muita gente que está precisando aqui. Então foram sós no barco para um lugar solitário. Isso. Jesus pegou Pedro, João e Tiago, foram lugar a sós, um lugar solitário, Monte da Transfiguração. Fizeram o quê? Momento de adoração, de comunhão entre eles, de descanso, refrigério. Quando desceram lá, a autoridade. Aquele endemoniado, filho daquele homem que ninguém conseguia libertar, ele chega e ele é liberto na hora. Eu creio, apóstolo Bertelli, apóstolo Domício, Deus não é homicida. Sim. Ministério não é um lugar para matar você. Por isso, a bacia de bronze estava ali antes do sacerdote entrar para o seu ofício. Ele precisava lavar as suas mãos. Sim. Muitas vezes o ativismo ministerial faz com que as pessoas saiam do barco. E o barco nem sempre é a evolução do ministério, mas o lugar de passar para a margem do descanso, da presença, da intimidade, regressar ao propósito. Uau. Então descanse, vá para o secreto, que ele tem algo tremendo para ti. Que Deus possa te trazer descanso agora, em nome de Jesus Cristo. Amém.